Essa exposição de Delacroix Cézanne, aqui no MASP, ela começa aqui nesse espaço, reunindo os trabalhos do Delacroix, são 4 trabalhos da coleção do museu, as 4 estações Hartmann, e os trabalhos do Cézanne, são 2 retratos e 2 paisagens. Por que nós colocamos esses artistas reunidos aqui no início da exposição, apesar de cronologicamente eles não começarem nem terminarem a exposição? Porque tanto Delacroix quanto Cézanne representam esses pontos de inflexão na história da arte. O Delacroix ele antecipa desejos da modernidade que depois o Cézanne ia realizar, inclusive antecipando o cubismo e outros movimentos de vanguarda do início do século XX. O Cézanne pintou esse quadro em 1866 na França, e foi onde ele teria visto a foto do negro Gordon apenas 3 anos antes nessa revista Harper's Weekly, que circulou na França no contexto do debate abolicionista. Muito recentemente, de 5 anos para cá, pesquisadores e especialistas em Cézanne têm feito relações entre esse trabalho, o debate abolicionista da época e as novas narrativas da história da arte que contam a história dos oprimidos, principalmente a história do negro, a história da mulher, histórias não contadas nas narrativas oficiais da história da arte. Vocês vão perceber que alguns artistas não são franceses de nascimento, caso do Van Gogh, do Picasso, do Modigliani e do Zamoyski. E por que eles estão nessa exposição que se chama Arte da França? Porque eles trabalharam no contexto da chamada Escola de Paris, que foi um movimento que aconteceu no começo do século XX na França e que reuniu artistas do mundo todo, e são esses artistas que tiveram proeminência nesse momento e fazem parte da coleção do MASP. Em Arte da França, o maior conjunto de pinturas é o conjunto do Renoir, são 12 trabalhos, e é o conjunto que também melhor representa o percurso do artista. No meio desse percurso a gente vai encontrar o Rosa e Azul, que é um dos quadros mais populares, né, do acervo do MASP, e esse quadro traz uma documentação que também a gente encontrou aqui na biblioteca do museu, muito interessante, muito curiosa, que se refere à história da menina de azul no quadro. Já no século XX, né, parte da coleção do museu viajou para a Suíça, e lá nessa exposição, na cidade de Martigny, apareceu uma pessoa que era o sobrinho da Elizabeth, da menina de azul. Ele reconheceu o nome, né, de família e reconheceu a tia no quadro, e ele mandou uma documentação para o museu que conta a história dessa menina, do que aconteceu com ela. Na Segunda Guerra, ela foi deportada, ela era de uma família judia, ela foi enviada ao campo de concentração de Auschwitz em 1944 e ela morreu no caminho, no percurso. Essa pessoa, que é o sobrinho dela, ele se chama Jean de Montbrisson, ele mandou para o museu uma documentação com a lista de pessoas que estavam nesse vagão de trem, o comboio 70, e também um memorial de deportação. E esse material está exposto do lado do quadro, como a gente tem feito aqui no museu, buscando um diálogo do arquivo, das fotografias, da memória do museu em relação aos trabalhos. Aqui nós estamos vendo o conjunto dos 4 trabalhos do Jean-Marc Nattier, que são os trabalhos mais antigos da exposição, cronologicamente falando. Eles são de 1750. É uma série, né, com esses 4 retratos chamados Fogo, Água, Terra e Ar. Essas 4 telas ficavam expostas em Versalhes e durante a Revolução Francesa elas foram expropriadas e sumiram do palácio. Depois, já no século XX, elas reapareceram já no mercado de arte e elas foram compradas pelo Assis Chateaubriand na Galeria Wildenstein. Em 1957, durante uma das exposições internacionais do MASP, o ministro da Cultura da França na época, que era o André Malraux, sugeriu veementemente que esses quadros pudessem ficar na França em troca de outros trabalhos. No entanto, isso não foi possível porque os quadros já eram tombados pelo patrimônio histórico brasileiro e eles tiveram que voltar ao museu.